Olá, Oi, Cristiano, Felipe. tudo Tudo bom? bem? Tá muito Ah, frio que lá legal poder. embaixo? Hã? Tá muito frio aí? Não, até que não, viu? Hoje foi um dia Ah, bem quente. Diz que fez ah, uns é. 27 graus aí. Oh, nossa. É, bastante. Mas a gente teve os dias friozinhos semana passada, né? Nós estamos numa uma onda de frio aqui. Hoje lá É. fora até não estava tão frio, né? Mas agora está melhor. E você, Ah, tá tudo bem? tudo, uma fase de adaptação, como para todos, né, Felipe? Sim, Mas com a questão de consultório, assim, a gente teve que se adaptar à parte de material dos EPIs, né? sim. Então, assim, é uma mudança. Eu tô até com um pouco de dor no pescoço por causa disso. Porque a gente está tentando ficar mais tempo com cada paciente, né? Porque tem toda aquela rotina foi mudada. O tempo que o Sim, paciente fica com a gente em cadeira e tudo mais. É um atendimento realmente bem individualizado agora, né? sim. Que é bom para o E visagismo. então, eu já tinha essa intenção. E agora me deram um empurrão, entendeu? Isso. Justamente isso. Para mim tá sendo Eu, ótimo, na verdade, né? Eu, na realidade, estou no meio de um processo de fazer todos os dentes, fiz toda essa parte de baixo e agora estava no meio de fazer a parte de cima, teve que interromper e caíram Sim. dois provisórios. Então eu estou com dois dentes assim pré-molares que caíram. Mas eu falei, eu não vou colocar porque não vou me arriscar, né? Esse é o problema. Aham, é. Não, tem que cuidar mesmo. O bom é que agora a gente usa máscara, né? Quando sai pra Isso. rua. Então não tem problema. Ai, É, ai, já dá uma disfarçada. Mas é isso aí. Mas que é, bom. eu teria ido realmente se tivesse problemas na Mais oclusão, né? sérios, Eu né? falei, o que que pode acontecer? Eu falei, bem, o pior é que você pode perder o dente. Eu falei, Sim. mas aí o que que eu faço? Um implante. Eu falei, prefiro fazer um implante do que Do que perder pegar um 15 Covid quilos lá. do Covid, alguma coisa, e Eu ficar com uma concordo. boca. Concordo, olha, vou te falar que aí em São Paulo mesmo tá meio complicado, né? Assim, eu vejo pela minha família que mora aí, né? Sim. E o pessoal realmente tá tentando ficar em casa, não sair mesmo, né? Não, tem que ficar, Aqui porque não tem, é. tem. O que eu vejo, assim, que é difícil. Eu não vou poder fazer cursos presenciais. Eu acho Sim, que antes do final do ano eu perdi renda, todo mundo está perdendo renda e tudo. Graças a Deus eu fiz uma poupança, porque eu aprendi em outras épocas que eu tive um não, crises que eu não tinha poupança. Aí que é difícil, né? E eu exatamente, poderia ter tido poupança, não tinha. Mas a gente tem que fazer adaptações, né? exatamente. Tem que se reinventar. Nós vamos ter o curso online para fazer outras coisas, vai ter outras opções, né? Talvez É isso até sejam aí. melhores, sei lá. É. Então, não se sabe, né? Porque a gente vê que essa questão do ensino à distância aí já para muitas áreas isso já acontecia, né? Até porque Sim, hoje em dia as pessoas têm dificuldade de se deslocar muitas vezes, é um facilitador, né? sim. Então, acho que para algumas coisas aí vai ser bem interessante. O teu curso eu acho que vai ser bom, tá? Online. Não, Eu e acho que até sim. na educação, eu acho que essa parte da educação à distância, não só os cursos online, mas educação à distância, vai ganhar muito mais força, vai ser utilizado junto com presenciais. Você tem a Ah, condição de ter a presença em cursos, por exemplo, numa universidade, alguma coisa, de grandes autoridades sem que eles se desloquem, fazer palestras. Muitas universidades pediam palestras minhas que eu não podia aceitar. é Que verdade. exigia deslocamentos, investimentos que você liga uma câmera, etc., eliminam, né? Então, Uhum.
Então, É, são opções, são possibilidades, né? claro. É outra Já coisa. perguntaram ali quando é que começa o teu curso online? Olha lá. Já Nós sabe? estamos planejando para o final de junho. Estou Tá. correndo porque é uma coisa complexa, não é simplesmente pegar uma câmera e filmar, né? Sim. São muitas imagens. Teve um vídeo, só um vídeo, que eu tive que fazer a pesquisa de 150 imagens. E Ó, é importante que a gente tenha imagens que tenham permissão, né, de utilização. Então, não é pegar qualquer imagem, abrir o Google e pegar qualquer imagem, porque você pode ter problemas de direitos autorais que, infelizmente, muitas pessoas não compreendem a lei do direito autoral, né? ah, a gente E, vê isso direto, né? e copiam as coisas, Uhum. usam, por exemplo, imagens minhas dos livros como eu posso usar. Não, e não pode, tem que pedir Aham. autorização, porque a imagem pode estar associada a uma besteira. Eu sei lá, Claro. Aham. e a pessoa não faz com má intenção, ou com ingenuidade, mas talvez ela esteja falando uma coisa que não tem nada a ver, está me Sim. comprometendo. E é complicado isso, né, Felipe? Eu tive uma situação ali com uma empresa de marketing, até que você me chamou, não sei se você lembra, para perguntar, né? E é justamente isso, porque às vezes não é nem a gente que faz, né? Sim, E acaba vinculando a algo que não é o correto, né? E sai o teu nome junto ali, isso é bem delicado, né? sim. E A gente tem que estar eu acho atento. que as pessoas têm que entender, isso é a parte, mas faz parte, que, inclusive, no visagismo está uma complicação muito grande, né? Porque as pessoas estão falando sobre o visagismo e ninguém faz citações. Não é que ninguém faz, mas a maioria não faz. Então Sim, você não sabe a origem daquilo que foi dito, não tem como checar, não tem como seguir para ver se há mais informação complementar. E é um princípio da academia de você citar tudo que você coloca numa qualquer coisa. Mas isso não é um hábito no Brasil, infelizmente. é, As pessoas acham, mas eu estou falando que mal tem. Não, tem o mal, tem que a cultura e a educação, a cultura do país depende de citações da ciência, de tudo isso. E as pessoas têm que entender que precisa fazer a citação, né? E, sim, com certeza, com certeza. esse é um problema. Mas aí, bom, Bom, vamos fazer eu tô nossa vendo assim, ó, live, já fizemos nossa estão introdução. passando as perguntas, o pessoal quer saber do conteúdo, vamos lá, né? Falar um É, pouquinho sobre sorriso e o que, que a gente tem de interessante para mostrar através dos dentes, né? O que eu adoro. não, eu acho que a gente podia começar com isso que eu coloquei no meu último post, que a boca é o foco do olhar. Então, Certo. quando uma pessoa olha para outra, isso já é estudo científico, há um movimento do olho que segue o que é aquele a curva do Fibonacci. Hum, Então ele faz ele gira em volta do rosto e cai na boca. É o e- ponto que cai. E por quê? Porque a boca é por onde a gente se expressa. E sim. todos os chimpanzés, os outros primatas, nós somos primatas, Aham, se comunicam pela boca. Então certo. é importante saber se a pessoa com quem você está falando ou encontrando é, é simpático ou antipático, é um amigo ou é inimigo, está agressivo ou está alegre, o que é essa pessoa? Como que Uhum, vai ser? Então a boca é pelas expressões que você reconhece essas coisas. E você se certo. arma se tem uma agressão
ou você se aproxima se a pessoa está se mostrando amigável. E Sim. isso é interessante, porque tem até um estudo que foi feito com chimpanzés, que Aham. eles não olham para os olhos. Então, nós ganhamos isso. Isso é uma característica do ser humano, que o Desmond Morris chamou de macaco nu, é que Aham. nós somos os únicos primatas que mostram o branco do olho. E isso foi desenvolvido porque é a capacidade de você interagir sem falar. E Exato. foi uma grande vantagem quando o homem primitivo ia caçar, ele não tinha que fazer um gesto que podia chamar a atenção da presa para indicar onde estava a presa. Ele só tinha que movimentar seus olhos. E foi Aham. uma coisa incrível. Então, nós começamos a nos comunicar também pelo olhar e a expressão do olhar. Mas Uhum. isso é uma particularidade e que é menos expressivo da emoção, o olho, do que a boca. E isso Aham. está se mostrando hoje, todo mundo Hoje, usando máscaras. muito, é. A Você gente não sabe se percebe. a pessoa está realmente sorrindo. É, Então, exato. porque tem aquela coisa, sorrir com os olhos, mas Aham. aquele é o sorriso verdadeiro, né? O É. sorriso que é simpático, para mostrar que você é amigo, não é mostrado nos olhos, é na boca. Uhum. É. Isso aí. Então, a boca é onde é chamada a atenção. E o que o visagismo, que é meu trabalho, né, que eu chamo, na realidade, é o conjunto de arte e ciência que eu chamo de MJD, mostra que as linhas, as formas e as cores são símbolos arquetípicos. São Uhum. símbolos que são reconhecidos de uma forma subliminar, é o processo uh, inconsciente e é um processo emocional. Então, ele Sim. cria sensações. Não Uhum. é um processo racional. Então, você não pensa, essa pessoa é simpática. Você só sente que essa pessoa é simpática. Aí eu Isso. fui com a cara dela. Por quê? Porque as linhas, as formas da imagem dessa pessoa passaram alguma coisa muito positiva para você. E aí Sim, você vai com a cara dela. Né? sim. E os dentes têm muitos elementos, tem muitas linhas e tem a forma dos dentes e a forma da arcada, que é Tá. percebida, tem a projeção ou retração da boca, E- quanta gengiva você mostra ou não, quantos dentes você mostra, e, aliás, esse é um problema quando há um desgaste dos dentes, porque as informações diminuem e as pessoas começam a criar uma desconfiança, perde confiança no outro. Então, pessoas que têm dentes pequenos, Uhum. que não são visíveis quando você está em relaxamento, são problemáticos. Cria problemas de comunicação dessa pessoa. E não é pelo Certo. que ele fala, é o que está Aham. visto É nos pelo que dentes. é visualizado. Aham. Então, você não vê o formato do dente, Ah, você não vê se os dentes são grandes ou pequenos, você não vê a linha incisal, você não vê a linha das ameias, você não vê a linha da união dos zênites. aham. Todas essas coisas que são Tudo tem informações significado. com significado e que o cérebro reconhece, mas Uhum. reconhece emocionalmente. Não é É. racional, não é cognitivo no Uhum. sentido racional, é Sim. cognitivo emocionalmente, porque são Aham. símbolos universais que todo mundo Exato. reconhece. E isso é Sim. a grande importância da dentição. Né? E a maioria das pessoas não tem noção do quanto os dentes são importantes. E eu acho Muito. isso
Eu não sabia. Aham. E Olha, não, o que eu vejo falo assim, mais. o que eu ia te falar assim, ó, o ano passado, uma experiência que eu passei, eu fraturei aqui a pontinha do meu canino do lado direito. E Uhum, aquilo me desestruturou totalmente, né? exatamente. Então, com a visão que eu tenho já, entendendo o visagismo, então eu já entendi o que estava acontecendo comigo, o que que eu precisava refazer aquilo ali. Teve que ser muito rápido, porque por 2 milímetros, aquilo ali fez uma diferença para mim enorme. Então, o meu comportamento mudou por causa Sim. daquilo. Você deve ter ficado mais retraída, menos É, corajosa. exatamente, mudou a comunicação. E é o que a gente vê com os pacientes, né? Tem pessoas até que têm o sorriso bonito, mas que não têm ligação com aquilo que elas querem expressar. E muitas vezes a pessoa, assim, a gente olha para nós, tá ok, mas elas chegam às vezes tapando a boca, né? Tem Sim, vergonha de falar e tal por causa disso. muitas vezes isso acontece. Muito. Eu tive uma experiência que eu tive um desgaste nos incisivos. Uhum. Isso eu sei por que houve esse desgaste, não vou entrar nisso, Sim. entra uma coisa muito particular. Mas, Normalmente a gente o, sabe. mas esse desgaste, nas fotos que eu tenho de quando eu tinha 15 anos, 14 anos, os incisivos eram bem grandes, Tá. proeminentes, eram fortes. E eu perdi essa força. Sim. Então, eu tinha dificuldade de impor o que eu falava. Eu tenho queixo grande, eu tenho muita. E isso me fazia dava uma cara de bonzinho. E aí você fica com cara de bonzinho, e você não consegue se impor. Sim, com certeza. E porque eu não gosto de briga, o que que acontece? Você começa a engolir sapo. Exato. Até que o momento que você explode, você briga. E aí Aí você vem ganha, todos os sapos, você né? vira agressivo, né? Que é Aham. horrível. É. E aí isso foi depois do visagismo, eu fiz os dentes. A Sônia Uhum. ficou com medo que eu ficaria mais agressivo tendo mais dente, porque mais força. Aham. E Sim. foi justamente o contrário. Eu fiquei mais calmo, menos briguento, e meus dentes hoje brigam por mim. Olha Então, só. isso trouxe autoconfiança. Então, o que que Aham. acontece? Vamos imaginar que uma mulher quer uma imagem de poderosa Certo. e ela tem dentes pequenos. Aí você Uhum. põe o cabelo, põe o topete, não E adianta. não. Ela não vai segurar essa imagem porque os dentes estão detonando, porque ela está sempre olhando os dentes. A primeira Sim. mensagem que ela tem de quem ela é pelos dentes. Aham. E ela vai ser, eu sou fraca, como que eu posso estar com uma imagem poderosa? Exatamente. Isso eu Não é vejo no consultório racional, direto. É. né? Não, isso eu vejo Então, acontecer direto. o que que você quer com seus dentes? Essa é a questão. Como é? Na realidade, não é que o dente, a boca, tem que estar de acordo com sua personalidade como um todo. Ele é uma Uhum. parte da sua personalidade e você tem que determinar como é que é natural você se expressar pela sua Uhum. personalidade. Você Tá. é uma pessoa que, pela sua personalidade, é direto, é incisivo, mas seus dentes não estão permitindo isso, você tem que ganhar isso nos dentes. Exato. Por isso a importância da consultoria, né, Felipe? Exatamente. Sem consultoria fica muito difícil de trabalhar. Então, para Exatamente. mim, mudou muito a minha visão. Realmente, dentro do consultório, assim, não tem como a gente chegar num diagnóstico exato. Assim, eu acho que a gente se torna muito mais assertivo, Sim. né? Com a consultoria. É Então, muito mais,
muito mais. E não é difícil colocar porque você já faz, você já conversa. É diferente do que o cabeleireiro que não está acostumado a fazer nenhuma consultoria. Você já Sim, tem que fazer coleta de informações, você tem que conversar, etc. Você adiciona isso. Não é exato. tão complicado, né? Uhum, é isso Você aí. tem que fazer. Mas tem que ter o conhecimento. Isso. Eu acho que o que eu estou vendo na profissão é que muitos dentistas estão perdendo enorme oportunidade. Com- Inclusive, muitos indo para a área da estética facial, orofacial, e largando a atenção, o foco para os dentes que são muito mais importantes e Sim, onde você pode ajudar as pessoas de uma forma realmente decisiva. É que é mais sim, complexo, né? é. Então, É, com certeza. A gente trabalha diretamente com a autoestima da pessoa, né? eu acho Então, mais que uma e a saúde, autoconfiança, confiança. Isso aí. mais do que autoestima, mas é autoconfiança, é acreditar em si próprio Aham. do que achar você legal. É Sim, acreditar que você tem um potencial, que é a diferença da autoconfiança com autoestima. Né? Autoestima, eu gosto de mim. Eu acho que eu aham, sou um cara legal. Mas isso não quer dizer que eu acredito em mim e meu potencial de fazer alguma coisa, né? Eu posso certo. gostar de mim e não achar que eu sou eu que tenho nenhuma capacidade, né? De fazer Aham. alguma coisa. Então, a autoconfiança age diretamente nisso, né? E Uhum. o, o que eu vejo é que é, várias coisas, né? A primeira coisa é que com todos os procedimentos estéticos, é que eu aprendi agora, olhando os dentes, vendo os dentes, e meu próprio caso, o quanto é importante a oclusão. Exatamente. Não existe trabalho para gente sem uma boa oclusão. Isso não dura, né? Não dura. Muitas pessoas levam tudo para estética, entregam para o paciente uma reabilitação ali que parece que trouxe para ele aquilo que ele precisava e não é isso que acontece, né? Então ele Exato. não. E o paciente a gente vê que não é o meu caso, porque a gente não trabalha assim, mas a gente vê que muitas vezes quando chega um paciente que já passou por um tratamento dessa forma e teve furos ali, né, em relação à parte de oclusão e tal, ele vai ter problemas com esse tratamento depois no sentido de quebrar cerâmicas, restaurações feitas, né? E ele não se reconhece. Ele a autoconfiança que você falou, esse trabalho não traz para ele, É. né? A Sônia Então, perdeu 3 dentes por oclusão. ah, Por causa é da assim mesmo. carga excessiva em um dente e não está bem distribuído, ela acabou perdendo 3 dentes, teve que fazer implantes, está com problema em mais 3 ou 4. E o problema é que ele cria problemas em outras áreas, da dor de cabeça, da dor de coluna, Sim, com certeza. né? Tá tudo Então, interligado, né? Tem um sistema ali. Não é e só aqui. a maioria das pessoas, os leigos, não compreende isso. Eles É, acham, meu dente tá meio feio, tá meio torto, assim, mas é só estética. é. E, Hoje em dia a gente infelizmente, tem que ter muito cuidado, né, Felipe? Porque tem pessoas, assim, querendo fazer lábio com o dente com problema, entendeu? sim, Então teve essa questão da inversão de valores também naquilo que você precisa como saúde, primeiro, né? Para depois você trabalhar a tua estética. Tem gente que não está mais se preocupando com a saúde, quer não, simplesmente ter um lábio, né? É isso aí. eu, Então, eu acho que eu mencionei para você que eu estou achando, não é gozado, porque não é gozado, mas há uma inversão. A odontologia faz parte da ciência de saúde, é uhum, da área da saúde. Em primeiro lugar, é
a função da boca, de mastigação, de engolir comida, etc. e tal. A Uhum. estética é secundária. Você tem que pensar primeiro na função, Certeza. sem dúvida. E Uhum. mesmo que uma coisa seja, vamos dizer, melhor, até em termos de visagismo, Sim. se vai prejudicar a função, isso Uhum. não é aconselhável. Você tem Sim. que pensar primeiro nessa parte de tudo. Hoje, eu, olhando, eu consigo ver só pelo formato do rosto, as coisas, se a pessoa tem problemas de oclusão. Uhum. E é impressionante quantas pessoas têm. Em todos Sim. os cursos, no mínimo, 15, 20% dos alunos têm Tem. problemas de oclusão. E eles não Sim. sabem isso. Eles não É. sabem o quanto isso. E se eles são jovens, eles ainda não estão sentindo os problemas que isso Exatamente. vai dar com Hum. 50, 60 anos de idade. É isso aí. Aí eu falo para as pessoas: olha, você não está com problema? Ah, eu estou. Digo, Uhum. por que você não está fazendo o tratamento? Claro. Invariavelmente ele fala: ah, porque é caro. Agora, se a pessoa tem um problema em outra parte do corpo físico, um problema sério, não vai dizer, ah, não vou fazer porque é caro. É. Vai tratar aquilo. É. Né? Então, e hoje em dia a gente tem N possibilidades, né, de tratamento. Sim, Então, acho que tem que ter iniciativa realmente da pessoa procurar um profissional e enxergar que precisa ser feito alguma coisa, porque a gente tem que pensar em longevidade, né? Aí é uma questão de saúde. E é interessante porque o visagismo traz, né, ferramentas para a gente conseguir trabalhar a intenção e entregar o melhor que a gente pode para o paciente em relação à imagem dele. Mas a gente, dentro da área ali da saúde bucal da odontologia, a gente tem às vezes limitações anatômicas, né? Tem algumas outras coisas. E justamente é importante a gente trabalhar bem. A oclusão é uma coisa que faz muita diferença na finalização, sim. né? Justamente para a gente conseguir fazer o mais próximo possível, porque às vezes a gente não consegue entregar exatamente aquilo ali, do jeito que a gente gostaria, né? Uhum. Mas é importante até para a gente, durante o tratamento, eu gosto também de conversar um pouco com os pacientes sobre isso. E a gente vai percebendo que mesmo quando a gente não entrega aquilo que muitas vezes seria o ideal, por considerações aí de anatomia, né? Porque às vezes você precisa fazer uma reabilitação com enxerto, tem algumas questões que já são mais delicadas, né? Bem Mas a gente bravas. consegue. Hã? Soluções que exigem assim, casos É, bravos, né? exatamente. Então, assim, Problema tem que de ter muita osso, coragem do paciente também, porque tem alguns eu vi tratamentos que alguns são mais casos chatos, assim de né? perda óssea que foram E, muito exatamente. complicados, né? Mas, mas o visagismo faz com que a gente acerte mais lá no final, Sim, entendeu? sem dúvida. Então é muito bom por causa disso. Me perguntaram aqui em relação à ortodontia também, o posicionamento de dentes, a questão do longo eixo, né? Eu não sei se você fala um pouco sobre isso. É porque a ortodontia ele vai ou trazer para frente e para trás, endireitar toda essa assimetria, etc. E que é essencial que a pessoa tenha essa simetria para a própria oclusão, né? Então, o eixo horizontal, o eixo central, medial, não sei É, como. sagittal normalmente isso. Então, tanto um quanto o outro são extremamente importantes. E o que uma coisa que eu vejo é que muitas vezes eu encontro, isso aconteceu várias vezes, uma Uhum. pessoa que tem os dentes mais pronunciados. E eu Isso. vejo que está com uma
com a, Contenção. como chama? Contenção? Não. Com aparelho na boca para fazer. Tá. Aí eu pergunto, o que é que você está fazendo? Né? Eu estou fazendo isso para retrair os dentes. Uhum. Por quê? Tem um problema de oclusão? Não, porque a minha dentista achou que era feio. Aí É. eu paro, assim, falo, bom, feio em relação ao quê? Uhum. E eu vejo que geralmente é porque se incomoda com o corredor negro, né? Essa área, Aham. quando a pessoa sorri, No tem os sorriso. dentes, o triângulo, aquela arcada triangular que Uhum. traz os dentes para frente, fica o corredor negro na lateral, que não é muito bonito esteticamente. Aham. Só que, pelo visagismo, o que nós mostramos, a pessoa que tem o dente mais, a dentição mais pronunciada, é uma pessoa que projeta sua fala. É uma Isso. pessoa que é extrovertida. É uma pessoa que a gente chama de sanguínea, dinâmica, energética, etc. Se você colocar o aparelho e levar os dentes para trás, a arcada que é triangular vai ficar arredondada Uhum. e vai criar uma expressão absolutamente contrária à sua personalidade. Exato. Porque o curvo, essa curva está ligada ao tipo melancólico, que é Uhum. introvertido, que é bem disciplinado, organizado, mas é mais para dentro, é pessoa Sim, reflexiva, que pensa muito, etc. Não tem nada a ver com a personalidade dessa pessoa. sim. Aí eu pergunto para a pessoa: bom, você vai ganhar dentes mais bonitos mesmo, porque vai ficar mais bonito, vamos dizer, em termos de estética pura. Mas você vai perder uma coisa. Você vai perder essa expansão, essa Exato. capacidade de mexer com os outros, de ser Aham. alegre, de contar piada, etc. Sim. Você está preparado para isso? Aí a pessoa olha para mim assustada, falando, de jeito nenhum. Não. Eu não quero perder isso. Aham. Então E é eu incrível converso como com o seu modifica, né? dentista. Não é que o dentista está fazendo isso por maldade ou etc. É o É que a é técnica. aquela clássica ignorância, de ignorar que existe todo esse universo. Uhum. Se falou sobre isso, nunca foi colocado isso no universo da odontologia, como não foi colocado no universo do cabelo, ou da roupa, ou de qualquer área, outra área da imagem pessoal. E Então, tem as a questão. pessoas ignoram que isso existe. Exato. É, com certeza. E a Não é gente tem também culpa na. da pessoa. Não, claro que não, né? Mas tem a questão justamente do longo eixo dos dentes também, principalmente essa questão aqui de canino a canino, que a gente De sabe que tem uma canino, sim. importância muito, né, muito grande. E o canino em si, né? O posicionamento dele também, eu não sei, eu reparo como sendo muito importante. Tem a Não, o questão dos canino é, centrais, porque ele encaixa, né? Não é isso? Ele não, ele não tem sei uma função de tecnicamente direito. desoclusão e tal. Ele tem um porquê de ser ali, né? E de ter E ele aquela tem a ponta. relação de tamanhos. Que Isso. tem, eu não sei, eu não conheço todos os termos que vocês usam, mas o longo eixo, me explica o que seria o longo eixo que você fala. É o posicionamento, por exemplo, a linha que passa aqui, ó, né? Em pé aqui, ó, no meu dente, tá? Aham, Aqui e certo. aqui, ó. Isso é o longo eixo, tá? Uhum, Deu para entender? certo. Não, então Né? ele tem que ter. Que Isso tem, está que ele ligado pega à a raiz simetria, até né? a coroa. Isso. Certo. Então, o dente, os 6 dentes mais importantes são essa bateria frontal.
Isso. Do superior. Né? Então, eles são ligados a coisas diferentes. Os caninos são ligados à agressividade, são considerados dentes masculinos, ou do universo masculino, daquilo que é de impulso, do querer, e tem uma ligação até com a sexualidade. Tá. Os dentes ao lado, que são incisivos Laterais. laterais, esses são ligados ao feminino, à sensibilidade, ao universo feminino. Um é mais sexo, o outro é mais o amor, os relacionamentos, etc. E o dente frontal é a personalidade, vamos dizer, com uma geral. Então, que você expressa no geral. Então, você olha o dente, é retangular, tem uma expressão geral X. Tá. Só que tem que ter uma relação entre um e outro. O dente, por exemplo, o canino, não pode ser menor do que o lateral. Uhum. Não pode. Porque cria um desequilíbrio entre a personalidade, a agressividade, ele sai em desequilíbrio. Uhum. Mas também a lateral incisiva não pode ser muito pequeno, porque aí a pessoa vai ter dificuldade nas suas relações, especialmente nas suas relações mais íntimas, de amor, etc. Tá. E, por incrível que pareça, isso funciona. É impressionante. Sim, mas eu dei o exemplo do meu canino. Então, Eu quebrei uma pontinha aqui, me parecia que tinha me desestruturado, me desestabilizou realmente. Né? Aquela questão daquele dente que é um dente forte, tá pequeno. Ele sim, diminuiu. E nem tava pequeno, né? Se for pensar, mas ele perdeu. Hã? Mas você perde um Sim. milímetro. Ele virou pequeno. Exatamente. Milímetros fazem diferença enorme, né? Eu conheci uma pessoa, uma moça, que teve os caninos extraídos quando era criança. Ela nunca... Faziam isso. Ela era uma criança criativa, assim, alegre, dinâmica. Ela virou o contrário. Uhum. Totalmente o contrário. Ela contou para mim, foi algo impressionante. E foi anos atrás isso, mas o dentista retirou o dente errado para fazer espaço para nascer outros dentes. Jamais poderia tirar o canino. Tira o primeiro molar, vai para lá, vai para dentro. Né? Porque quando falta espaço, normalmente eles são os últimos a vir e ficam aqui para frente, em cima, Sim. né? A gente vê às vezes as pessoas com canino ali proeminente, né? E antigamente, assim, anos atrás, tinham pessoas que não sabiam disso e realmente na ortodontia acabavam tirando o canino. Eu tenho pacientes que passaram por essa experiência. É horrível. E não tem o que fazer depois. Quase, né? Hoje em dia a gente tenta ao máximo não extrair dente. Existem técnicas já na ortodontia e tudo mais que a gente consegue fazer um trabalho muito bem feito sem precisar de extração. Então, se estuda muito posicionamento de côndilos, aqui essa parte da TM, porque tudo isso você mexe. Né? Se eu for pensar na minha área aqui da saúde, né? Esse processo todo aqui que a gente tem, mastigatório, que tem que ser perfeito, a gente tem que pensar em tudo isso. É um sistema estomatognático, então isso tudo importa. Não é uma coisa aqui, ele tem reflexos em todo o ser humano, né? Toda a sua constituição, né? Tudo, uma coisa liga para a outra. É um perigo você disfarçar com procedimentos estéticos problemas que são funcionais. Porque o problema funcional vai continuar com aparência só maquiada.
Ele Aham, não mudou, na verdade, não mudou. Não teve uma melhora de fato, né? sim. E, E hoje em dia a gente tenta trabalhar muito essa questão de não padronizar mais, né? A imagem, seja o que for feito, né? O sim, visagismo é isso. o que que Então, é feio, o que que é bonito, né? exato. Uhum, Então eu penso assim, tem a parte estética, que é o bonito. Então uhum, está ligado ao equilíbrio, à simetria, à proporção áurea, o quanto mais possível chegar na proporção áurea de tudo isso. Isso cria estabilidade, harmonia, equilíbrio. E a pessoa, quando tem isso nos dentes, passa uma impressão boa, sim. boa mesmo, boa Estrutura, né? de É. bom, de Aham, bom, não contrário de mal, porque é equilíbrio, harmonia. Então, isso cria aceitação. Por isso é sim. bons dentes, boa É. aparência, boa, Aham. good looking, etc., em todas as línguas. O, Sim. o bonito está A gente fala ligado que é ao o cartão bom, de visitas, né? isso. O riso. Mas isso E não é. é a mesma coisa com o que você expressa da sua personalidade, que é diferente. Se você vai expressar força, o dinamismo, criatividade, suavidade, ternura, assim, são as qualidades de personalidade que não estão ligados à aceitação, mas de atração, de Aham. atrair as pessoas para você porque você está expressando uma qualidade admirável. Isso já Certo. entra no campo da beleza, do belo e não do bonito. Sai Sim. da estética e entra no belo. São duas Uhum. coisas diferentes. E Exato. o dentista tem que ter a compreensão das duas coisas. Então, ele tem a parte funcional, ele Aham. tem a parte estética, que é a harmonia, que está no mesmo plano, que está tem a simetria, está no centro. Porque se está desviado do eixo Sim. central, a pessoa está dizendo que ela está desviada, ela está Sim. fora do eixo. E É. como que ela E é vai isso mesmo. passar credibilidade estando fora do eixo? Dentes tortos dizem que a pessoa está torta. Dentes amarelos, dentes mal cuidados, mostra que a pessoa é uma pessoa desleixada. Sim. Então cria rejeição, cria problemas para essa pessoa. Dentes Com... quebrados que não são tratados, então é desleixo, é uma coisa que Sim. está incompleto. E tudo isso exige que tenha tratamento. Aham. Né? Mas é um tratamento sem alterar a personalidade da pessoa. Exatamente. Então, onde você. Porque hoje em dia, o que existe por aí, você pode fazer coisas que alteram totalmente a expressão da boca da Sim. pessoa. E isso é extremamente perigoso, porque vai mudar, vai afetar a personalidade dessa pessoa e se não está dentro do temperamento da pessoa, que é a essência, ela não vai saber lidar com isso, ela vai ficar maluca, vai ficar um conflito tremendo de quem ela sente que ela é e o que, que ela está expressando que está afetando ela mesma emocionalmente, está Sim. afetando o comportamento. E isso é o princípio do que é o visagismo, né? Que é a customização. É de Aham. você personalizar todo o processo. E você, de acordo com as necessidades individuais da pessoa, da sua personalidade, do seu temperamento, do que ela faz. Né? Aham. Por exemplo, tem uma amiga nossa que estava fazendo os dentes. E ela fez a consultoria com, comigo e com o dentista que está fazendo o meu trabalho, que é visagista também.
E ela é uma pessoa que tem praticamente uma sanguínea colérica. Colérica é a pessoa de força, de determinação, e a sanguínea é a pessoa dinâmica, energética, etc. E Tá. ela tem uma empresa. Aí eu fiz a pergunta: o que você necessita mais? Você precisa energia, Uhum. dinamismo, que se você sente vitalidade, que é o que geralmente uma pessoa precisa quando começa a envelhecer, ou você precisa de força. Uhum. Você precisa matar um leão todo dia. E ela falou: não, eu preciso de força. Que eu tenho os desafios que eu enfrento, etc., eu preciso de força mais do que dinamismo. Certo. Então, optou por a solução que traria força mais do que o dinamismo. E aí eu falei: então, coloca o dinamismo, põe essa vitalidade em outras coisas, por exemplo, no Sim. cabelo, na roupa, nos Aham. acessórios, porque você pode Torta. ganhar em outras áreas, né? Certo. E aí ela ficou super feliz, né? Porque faz o que ela necessita ter. E não Aham. é a projeção do que a gente quer, Sim. que é o maior perigo. Eu lembro uma pessoa, uma dentista, que é ortodentista, ela fez o curso e tudo, e aí depois do curso ela falou: nossa, agora eu percebi que eu tendo a colocar em todo mundo o dente ser colérico, porque eu sou colérica. Então, eu gosto Ah, de colérico, então eu me projeto na pessoa. nos pacientes. Aham. É. Não, a Ficam gente tem que tomar bonitos, muito mas não cuidado. ficam bons, né? Ah, é. Não, mas tem que tomar muito cuidado com isso. Eu acho que justamente entender essa questão do temperamento, porque hoje em dia, se a gente pega um software odontológico, tem alguns que tem lá 20, 30 modelos de arcada, né? Sim, Mas assim, eu consigo trabalhar, se eu quiser, cada dente em separado, sim. né? E sabendo justamente essa questão ali dos caninos, entre caninos, né? De um canino até o outro, que é o que mais aparece, a gente Uhum. conseguindo trabalhar aqueles ali, principalmente, eu vejo que a gente consegue construir essa identidade aí através deles, né? Então, outra coisa que eu queria assim abordar e você falar um pouquinho sobre isso, agora eu Tá. interpretando você, é você falar sobre a relação do dentista com o protético. E Tá. como que isso funciona quando você vai aplicar o visagismo, né? Na verdade, assim, ó, Felipe, no meu trabalho, eu gosto bastante de trabalhar, assim, eu faço a consultoria, né? A gente faz toda aquela questão ali de moldagens ou escaneamento, tudo aquilo que é técnico nosso, né? Que a gente precisa, fotografias e tudo mais. Mas assim, eu gosto de conversar com o protético, falando. Infelizmente, o meu protético aqui em Florianópolis, a gente não tem nenhum que tem essa visão aí, né? O visagismo. Então eu tenho que já desenhar aquilo que eu quero realmente. Tá? Eu gosto de trabalhar bastante com o enceramento e o mocap, que a gente, né, passa para a boca do paciente com uma resina ali para fazer um teste do novo formato do sorriso. Eu acho que para mim esse é o passo mais importante, né? E assim, a minha relação com o protético é que eu peço para ele, eu faço desenho, a gente tem um software também que eu posso estar mandando para ele, né? Ele já vai ter uma noção daquilo que eu necessito. Uhum. E aí ele me manda o enceramento praticamente naquilo que eu já pedi. Então eu tenho que ter toda essa avaliação ali daquilo que ele está fazendo. E tem que ter, é muito importante comunicação entre dentista e protético. Isso tem que existir. Eu conheço profissionais que não conseguem conversar com o protético, não fazem foto, entendeu? Fica impossível você trabalhar. Impossível. O Impossível. protético está trabalhando no escuro. No escuro, totalmente, exato.
Então, assim, a gente tem que ter o Como maior. consegue? E eu gosto de fazer vídeo do paciente, entendeu? Assim, se você pode pegar esse paciente falando, tem muita informação nisso, né? Porque muitas vezes você pega ali, o sorriso, né? O lábio entreaberto, um pouquinho incisivo encostando no lábio inferior, ou sorriso. Quando você pede para ele sorrir, realmente, muitas vezes ele não sorri de verdade, como é o sorriso Sim, dele, né? E quando a gente conversa, a gente consegue pegar essas informações melhor. Então, tudo isso a gente tem que enviar. Tem um protocolo de fotos, né, que a gente faz, mas não é só isso. Eu vejo que com o vídeo faz diferença. Né, porque aí a gente vai ver a parte muscular, o que realmente ele mexe, o que ele mostra. E se é um paciente que, ele, sei lá, vai fazer uma prótese total superior e uma prótese inferior sobre implantes, por exemplo, porque já tem mais idade, perda óssea, tudo isso é muito importante. Qualquer informação é válida, sim. né? Então, Eu estou fazendo meus dentes com ah, a parceria de o dentista e o protético fizeram meu curso. Então, então, os dois são visagistas. E ajuda. como eles compreendem toda essa parte do visagismo, o, o, o dentista está achando importante que o protético conheça O paciente. o paciente. É, Então, eles têm um contato até pessoal com o paciente para isso que é ele ótimo. possa fazer É, a sua análise e ver a isso, personalidade, ver o temperamento e tudo isso mais, aí. além É, das melhor fotos. ainda, meu Deus. Então, na verdade, eles trabalham muito nesse conjunto, que é maravilhoso, né? E o que eu tenho visto, pelo convívio agora com mais dentistas, Uhum. o quanto essa profissão está exigindo, porque é muito mais complexo do que era Sim, há nossa, 20 anos atrás, certeza. mas muito mais complexo. Uhum. E que a exigência que tem que fazer cursos, tem que fazer coisas, não só o visagismo, tem outros cursos que Sim. são Tem que ser fotógrafo, né? tem que aprender a fazer Tudo. fotógrafo, Tem que ter um estúdio, às vezes, tem que no ter consultório. estúdio, eu tenho que É, investir em máquina de é, fotografia tudo. profissional e Exato. tudo mais. Então tudo fica mais complexo. Mas Uhum. isso é a mesma. Agora vai ficar mais complexo ainda, porque agora tem os protocolos de segurança, Sim. protocolos disso, que eu acho que nunca mais vão embora. Nunca mais. Pode ter certeza que não. A gente já se conformou Bem, com isso e tem coisas que são positivas, né? Então agora é se adequar, com certeza. pelo menos a maioria dos dentistas já estavam usando máscara, luva, cuidando da higiene do espaço, etc. Isso já Uhum. estava ficando mais comum. Porque eu Exato. lembro que 30 anos atrás, 40 Nossa, anos atrás, não ninguém usavam nem usava luva, luva. né? É. Não usava luva, de jeito Uhum. nenhum. Né? É. Então as coisas vão ficando mais complexas. E isso é uma marca. Né? E eu acho que uma Sim. outra coisa interessante que você falou é que você está começando a fazer, não parcerias, mas conversando com cabeleireiros aí em Sim. Eu Florianópolis. Você foi ver o Alan, né? O Alan fui. foi Exato. lá Bem legal. mas não foi Uhum. só ela, você foi como que chama? A Alice, né? Na Alice Alice, Eder, isso, falei com a, no spa, que eu a vi, Alice tem ela tem o espaço dela no mesmo bairro ali onde eu tenho a clínica, né? Na Lagoa da Conceição. E o isso. Alan Ah, é no vocês são centro. pertinho um do outro. É. Então, e ela tem também a Sigrid, tem várias pessoas Sim, em Florianópolis que dá para vocês interagirem. com certeza. E uma coisa interessante é que o, o cabeleireiro tem muito mais credibilidade para falar para o paciente, o cliente dele, Uhum. que ele precisa de um tratamento dentário do que o próprio Dentário. dentista. É.
Porque as Ai, pessoas eu acham, já vi isso vai me acontecer. custar 15 mil, então eu não vou fazer porque ela quer que eu faça porque custa 15 mil. Ou uma coisa assim, pois é demais. Mas, É, então fica difícil. Eu acho que isso é uma das coisas mais difíceis para o aham. dentista, porque, infelizmente, os materiais são caros. Muito. E não é que o serviço é caro, é o procedimento é caro. É, Envolve muita coisa. E eu tive sorte que eu pude fazer isso porque surgiu aquele Bradescos, o, o, o plano odontológico, plano. que era fantástico. Mas eles já mudaram no estatuto agora. Mas era fantástico. Eu estou tendo quase todo o retorno do investimento, mas são caros. Né? Sim. Quando fazer muito, por É exemplo, que assim, é o que a gente fala, né? A gente conversa muito com o paciente. A gente tem que, se você consegue fazer, né, tem que encarar como investimento em saúde, porque se o trabalho é bem feito, ele vai durar muito tempo, sim. entendeu? Então, tipo, você, lógico, vai ter um gasto ali naquele momento. Mas a longevidade da tua saúde bucal e daquilo que você realmente deseja, ela vai estar contigo por muito tempo. Então, às vezes a gente brinca, tá, por dia, divide aí em dias, né? Quanto é que Sim, vai sair por dia um tratamento desse, entende? Vale a pena, né? Lógico que e vale a tem, assim, pena. Eu tem que acho que procurar um profissional capacitado realmente, sim, né? capacitado. Mas eu Então, estou falando que o investimento, assim, que fala, bom, eu vou ter um investimento que é caro hoje, mas o não fazer é muito é, mais caro. é com certeza. Então, por É, exemplo, um homem que é um executivo perde o tamanho dos dentes, né? Começa a entortar, etc., o que ele vai perder na empresa, de sim, promoções ou tá. até de demissões, é Aham. muito mais custoso do que o investimento que ele faz no tratamento. Sim, E eu tive uma paciente que tinha os dentes, ela falava, meu sorriso é muito infantil, né? Então os dentes pequenos, separados, aquela coisa bem fleumática, assim. sim, E ela precisava muito pegar o trabalho, mas o trabalho sempre tinha a ver com liderar algumas pessoas, né? não conseguia. Então, não, de jeito nenhum. A partir do momento que ela fez a parte bucal e ela mudou o cabelo, que o cabelo era comprido também, reto, a gente, né, conversando lá com a Alan, daí ela fez, já mudou o comprimento, mudou cor, modificou, o comportamento dela já foi outro, né? E ela conseguiu, foi muito engraçado que em 2 semanas ela estava empregada, foi muito rápido. Olha como isso é certo, entendeu? Não, eu já tive relatos de pessoas que diziam, especialmente profissionais liberais, É, e só conseguiam fazer um trabalho fazendo muitas concessões de preço, acabavam cobrando baratinho, etc., porque não conseguiam se impor. E não, era tudo relacionado à imagem delas, com certeza. os dentes, o cabelo, etc. E, e eu fico assim, mas eu fico até frustrado. Eu falo, tem tanta coisa para fazer para ajudar as pessoas. Tá acabando o E nosso tempo aqui, tá? 22 sim, nós segundos. temos 5 minutos. Só? Ah, tá. É, Nós 18 começamos um segundos. pouquinho. Ah, A você gente- não quer gravar? Então, eu vou gravar. Então, vamos parar e voltar só para Tá, dizer tchau para perfeito. todo mundo. Tá, pera aí.